Amém, meus amados. Jesus é o nosso Senhor. Estamos muito contentes de fazer esse novo resumo da terceira semana do nosso alimento diário, cujo título é Como Deus prepara seus ministros. Nós estamos dentro dessa série aqui, os ministros da Nova Aliança, a Igreja dos Primogênitos. Queremos encorajar todos vocês a seguir lendo esse material. Se você ainda não tem esse material físico, pode pegar aqui no local da Igreja no Gama. Se você não é da nossa comunidade, mas você está interessado nessas palavras, pode deixar seu número de telefone e nós estaremos fazendo todo o possível para fazer chegar esse material a todos vocês. Essa palavra que estamos recebendo é uma palavra que está nos ajudando a entender qual é o alvo, o propósito, a meta do Senhor, aquilo que está no coração, aquilo que está vibrando no coração do Senhor. E Ele está querendo que todos nós possamos entender esse alvo, esse propósito. Deus quer que nós entremos nessa mesma frequência, possamos estar sintonizados com o próprio Senhor em aquilo que Ele quer fazer. Então, nós vimos, por meio dessa palavra das primeiras semanas, que nós estamos dentro de uma linha ministerial, dentro de uma linha de serviço, que foi iniciado pelo próprio Senhor Jesus, esse é o ministério terreno. Ele cumpriu a vontade do Pai, ele não fez sua própria vontade, mas na vontade do próprio Pai. Aí ele comissionou e levantou seus 12 apóstolos, eles deram continuidade no livro de Atos, capítulo 2. Depois o Senhor levantou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele conseguiu revelar, por meio das suas 14 epístolas, se incluímos o livro de Hebreus, ele conseguiu resumir ou escrever a revelação da palavra do Senhor, abrindo-nos janela, abrindo-nos portas, para nós entendermos o plano do Senhor, aquilo que está no coração de Deus. Aí depois o Senhor levantou, seu ministério ulterior, o Senhor levantou o apóstolo João. O apóstolo João, ele escreveu seu evangelho, suas 3 epístolas, o livro de Apocalipse, e ele conseguiu refletir e escrever aquelas experiências que ele teve, que levou a ele não somente a entender o plano do Senhor, mas entrar na própria esfera espiritual, entrar por meio do Espírito, na dimensão espiritual. O Senhor falou que aquele que não nascer de novo, não pode ver e não pode entrar no reino do céu. Então, Deus não somente está querendo que nós entendamos o reino, que entendamos seu plano, Deus quer que nós entremos nessa dimensão do plano do Senhor, possamos viver nessa dimensão do Espírito, para poder entendermos o plano do Senhor e neste tempo nos tornamos seus escolhidos, seus eleitos, aqueles que cooperam com o Senhor no cumprimento do seu plano. Então, em base a isso, nós estamos vendo nessa terceira semana como Deus prepara seus ministros. Não podemos pensar que um ministro é preparado por meio de aula, por meio de curso, por meio de capacitações, e não estamos em contra disso. Tudo o que nós possamos fazer para melhorar o nosso serviço ao Senhor, e vai ser bom. Mas, na verdade, Deus nos prepara por meio das experiências. Deus nos prepara por meio das experiências de pressão, de sofrimentos. Nós vemos sempre, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa completamente preparada, uma pessoa capacitada. Ele foi instruído aos pés do Gamaliel, era uma pessoa completamente zelosa pela lei, era uma pessoa instruída em seu caráter, preparado, mas quando o Senhor chamou ele, o Senhor teve que passar ele por experiências de muito quebrantamento. Vemos em 2 Coríntios capítulo 1, vemos ele uma pessoa que as experiências de sofrimento tornou a ele uma pessoa com empatia, uma pessoa com compaixão, que entendia a necessidade dos outros. Então, Paulo, antes disso, não era assim. Paulo era uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que não tinha empatia. Quando perseguiam a igreja, perseguiam os cristãos, eles davam seu link, né? Ele aprovava o fato de que matassem os cristãos, mostrando que ele não tinha compaixão, não tinha empatia, além de ser uma pessoa muito curtida, muito conhecedora da palavra do Senhor. Aí, o Senhor teve que passar ele por sofrimentos, experiência de prova, experiência de tribulação, que levou ele a entender o sofrimento dos outros. Já não era o mesmo Paulo, era outro Paulo, que agora tinha compaixão, era empático. E Deus precisa também nos passar por todas essas experiências, porque muitas vezes, quando somos muito autoconfiantes, somos muito capacitados,
de fazer, nós temos um padrão para medir, uma régua para medir os outros, para julgar os outros. Então, Deus quer quebrar esse padrão. Deus quer que tomemos o único padrão, que é o padrão do Senhor Jesus, um padrão de misericórdia, de graça, de compaixão, para entender as necessidades de outras pessoas e poder realmente cumprir o nosso ministério. Mas também vemos a experiência no qual o Senhor teve que quebrantar sua autoconfiança. Nós vemos exemplos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Ele disse: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, essa experiência que Paulo passou também foi para que ele não confiasse nele mesmo, ele não confiasse em seus recursos, suas habilidades, e Deus teve que passar a ele por todas essas experiências. Agora vemos outro exemplo, que é o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro, ele não era uma pessoa com as mesmas características de Paulo, além de que ele também, Pedro, foi uma pessoa que foi capacitada, e aí eu quero também esclarecer um ponto que tinha esquecido. A capacitação, na verdade, vem por meio do Espírito. Quem nos habilitou, quem nos capacitou foi o próprio Senhor. Irmãos, nossos dones, nossas capacidades, habilidades espirituais, tudo está em nosso DNA espiritual. Nosso DNA que Deus nos entregou, aí estão todas essas capacidades. Aí somente para que se possam desenvolver, nós precisamos desenvolver experiências com o Senhor, experiência no serviço, experiência nos entregando ao Senhor na igreja, servindo aos irmãos, sofrendo, tomando a cruz, e nessas experiências é que nossas habilidades, nossas capacidades vão crescer. Deus vai acrescentar a graça e nós vamos ser mais capacitados para servir o Senhor. Mas nessa experiência, enquanto o caráter do apóstolo Pedro, ele era uma pessoa que não era capaz, era uma pessoa que ele era um galileu, uma pessoa não instruída, era um pescador. Então, a experiência de Saulo, exemplo, Saulo significa grande, e Deus teve que tratar ele para tornar ele um Paulo, um pequeno, alguém que estava disposto a servir aos outros, ser como um escravo para servir aos outros. Em caso de Pedro, foi diferente, foi uma pessoa que era areia, Simão significa areia, era uma pessoa com uma característica no qual ele se deixava moldar pela circunstância que estava tendo no momento. Vemos um Pedro que ele falava uma coisa, depois fazia outra, um Pedro que negou o nome do Senhor, que ele falou: vou dar a vida por ti, Senhor, mas depois negou o nome do Senhor. Era uma pessoa que era areia, e Deus teve que transformar ele por meio de as experiências de sofrimento em alguém sólido, em uma pedra, que é o significado da palavra Pedro. Então, e nessas experiências vemos uma experiência de fracasso, um Pedro fracassando, um Pedro tendo frustrações e causando complexo na vida dele. Então, para Pedro, não era essa experiência de sofrimento igual que Paulo. Para Pedro era uma experiência de fogo que era para purificar ele das frustrações, purificar ele dos complexos, purificar ele dos fracassos que tinham ficado no coração dele, para que ele pudesse confiar na graça do Senhor. Então, o nosso chamamento, ele não depende das nossas características, em nosso viver, do nosso fracasso, das nossas habilidades, do que nós fazemos bem ou fazemos ruim para o Senhor. Ele depende do chamamento do Senhor. Aí quando Pedro ele falhou ao Senhor, Deus chamou, no livro de Marcos, ele quando chamou de novo os seus discípulos, ele falou: e chamar aos discípulos e a Pedro, mostrando de que o chamamento do Senhor é algo irrevogável, é algo que não depende do nosso fracasso, mas depende da misericórdia e da graça do Senhor. Então vamos continuar. Se você está passando por alguma experiência de fracasso, de frustração, e isso está causando alguns complexos no seu coração, deixe que o fogo do Espírito Santo possa purificar essas impurezas de vocês e de mim, né? Porque eu me identifico mais com a experiência de Pedro, e possamos nos purificar para seguir sendo fiel ao Senhor, seguir nos entregando ao Senhor e seguir servindo ao Senhor. Amém? Então, nessas experiências, o apóstolo Paulo, ele falou também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, ele falou assim: porque a nossa glória é esta,
a testemunha da nossa consciência. Paulo estava falando, dentro do contexto em que Paulo estava falando, ele estava falando dos judaizantes. Os judaizantes, eles queriam pregar o evangelho também aos gentios, só que eles queriam judaizar, queriam levar aos gentios a praticar o judaísmo. Aí Paulo pregava o evangelho da graça, da salvação, mas o que estavam procurando os judaizantes era a sua própria glória. Paulo mostrou que ele estava buscando a glória do Senhor, que era por meio da testemunha da sua consciência. Ele explicou que o mais importante para ele era guardar sua comunhão com Deus, sua paz para com os irmãos e estar reconciliados com Deus para entender aquilo que Deus estava para fazer, entender qual era a vontade do Senhor. E ele fala duas palavras aqui que foram desenvolvidas no alimento diário: santidade e sinceridade de Deus. Essa palavra de santidade tem um sentido mais no grego de simplicidades, ser simples, ser uma pessoa que não tem filtro, não tem um senso de julgamento, mas entende e recebe a palavra do Senhor com simplicidade, com singeleza para praticar. Então, o apóstolo Paulo, ele fala dessas experiências, segundo aos Coríntios também, capítulo 11, ele diz que nós devemos ter também simplicidade e pureza devidas a Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Por quê? Porque o nosso desafio como ministros com o transcorrer do tempo, é manter a simplicidade, manter a pureza. Quando nós passa o tempo, nós temos muitas habilidades, temos muitas experiências, ganhamos muita revelação da palavra, nós temos um problema que podemos nos tornar complicados por causa dessas experiências. Começamos a confiar nessa experiência, começamos a confiar no conteúdo da palavra que nós temos e deixamos de confiar em Deus, deixamos de ter simplicidade, de ouvir o falar do Senhor, de cooperar com o Senhor, de ter um coração aberto com singeleza, de simplesmente cooperar com o Senhor e nos entregar a Ele. Muitas vezes nós temos esse problema por causa da nossa própria autoconfiança, aunque é algo que está oculto, algo que não conseguimos entender, mas é algo que acontece em nossas vidas. E não precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê simplicidade. Por quê? Porque Deus é um Deus que se relaciona sem problema nenhum. Nós vimos também aqui que nós temos um Deus triuno, um Deus que quando Ele criou o homem, Ele falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, mostrando que Deus é um Deus triuno, com um Pai que Ele planejou uma obra, um Filho que Ele executou a obra do Senhor na cruz, no seu ministério terreno, e o Espírito que vem a aplicar essa obra, aquilo que o Pai planejou, aquilo que o Filho fez aqui na terra em seu ministério. E um Deus triuno, que Ele é muito simples, só que a característica do Deus triuno, ele é um Deus que é santo, um Deus que em si, na essência de Deus, Ele é unidade, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é um Deus justo, um Deus que é real. Então, quando nós, como Deus está nos convidando para ter esse mesmo relacionamento com o Deus triuno e ter também um com os outros, Deus precisa trabalhar também esses elementos em todos nós. Imagina então que Deus é como um imã, no qual, se nós somos polos iguais, nós vamos ser atraídos, nos unir, nos apegar a Deus. Mas, se nós temos outros elementos em contra da unidade, em contra do amor, da edificação dos irmãos, da justiça, de ser pessoas que cumprem a vontade do Senhor, que são justos, que são santos e que são reais, se temos elementos em contra disso, nós vamos ser rejeitados, vamos ser expelidos pela natureza santa do Senhor. Então, nesse sentido, quando nós vemos o livro de Gênesis, vamos ver essa característica aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e vamos ver exemplo em Efésios capítulo 1, versículo 11. Temos outro versículo, no qual, no final do capítulo 11, diz:
vou ler o versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, vemos um Deus, aunque Deus essencialmente é ele para executar sua obra, ele se revela como o Pai que planejou, como o Filho que executa e como o Espírito que aplica aquilo que o Filho executou. E esse Deus, em seu conselho, é um Deus que tem comunhão, um Deus que tem conselho, é um Deus que ele planejou todo esse plano e que para entrar dentro dessa comunidade perfeita, dentro desse relacionamento perfeito, nós precisamos ser trabalhados também na unidade, no amor, na justiça, na realidade. Então, não queremos ser rejeitados, mas queremos nos apegar a Ele, queremos nos unir a Ele. Então, na experiência de Adão e Eva, quando Deus criou Adão e Eva e colocou eles no jardim do Éden, nós vemos um Adão e uma Eva aqui em capítulo 2, versículo 25. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam, ou seja, eles tinham plena simplicidade, eles não tinham nenhum tipo de julgamento, de senso de julgamento. Eles eram muito puros. E eles se aproximavam ao Senhor confiando em que Deus iria vestir eles, confiando de que Deus ia cobrir eles. Tudo o contrário aconteceu depois da queda. A queda do homem, ela colocou dentro de nós uma natureza muito negativa, que colocou em nós algo muito negativo, que foi um senso de julgamento, até o ponto de que o próprio Adão e Eva, eles se autojustificaram para não se aproximar a Deus, para não se arrepender e para não buscar do Senhor. Então, amados irmãos, Deus quer restaurar essa singeleza, e a maneira de nós, muitas vezes, de Deus restaurar isso, e fazer-nos passar por muitas experiências de fogo, por uma experiência de sofrimento, para que nos possamos tornar pessoas simples, pessoas que possam entender o plano do Senhor, estar aberto com simplicidade e podamos cooperar com o Senhor naquilo que Ele está nos comissionando. Então, Deus precisa nos desintoxicar por meio dessas experiências de sofrimento, experiências de fogo, para que possamos nos tornar pessoas simples, pessoas puras, e possamos cooperar com o Senhor, que sejamos como essa virgem pura, que possamos somente olhar para o Senhor, não olhemos para outro lugar, não olhemos outras coisas, possamos colocar nossos olhos em Jesus, aquele que está aperfeiçoando nossa fé, aquele que está trabalhando em nós, possamos confiar em eles, nos aproximar-nos, não nos aproximar, nos autojustificando, e possamos prosseguir nessa obra de transformação, né? Então, o Senhor, Ele está trabalhando então em nós para Deus então, Ele está trabalhando em nós para que nós possamos confiar em Ele. E confiando nele, Deus nos entregou esse ministério da nova aliança. Então, Deus está querendo que nós, com simplicidade, possamos receber a palavra do Senhor e possamos entrar nas alternativas e as ferramentas que o Senhor está nos dando para praticarmos a palavra do Senhor, para ser seus ministros, pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, contactar as pessoas. Posso orar por você? Entrar com essa simplicidade de contactar as pessoas e orar por elas e falar a palavra do Senhor e semear a palavra. Hoje nós estamos em um tempo de confinamento, estamos limitados, não podemos por enquanto contactar as pessoas fisicamente, mas o Senhor está nos dando outras alternativas para nós prosseguirmos e nós não perder a oportunidade de ter comunhão com os irmãos por meio da mídia, por meio de ouvir as mensagens, por meio dos grupos que estamos fazendo online, e a oportunidade também até de pregar o Evangelho pela internet, para nossos amigos, nossos vizinhos.
Então, todos os recursos que Deus está nos dando é para nós nos tornar pessoas úteis, pessoas que possam cooperar com o Senhor. Então, tendo nós, amados irmãos, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz: pelo que tendo este ministério, esse ministério aqui, esse serviço, essas alternativas que Deus nos está dando para ser útil ao Senhor, tendo nós esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecendo. Então, se nós temos um coração puro, além de estar passando por circunstâncias, por tribulações, por problemas, Deus pode nos usar, amados, para alcançar outras pessoas. Amém? Então, para culminar, Deus, Ele está usando todas essas experiências de sofrimento, porque Ele quer tornar cada um de nós de ser pessoas terrenas, pessoas que somente pensam nas coisas terrenas, nas coisas aqui na terra, o que aquilo que gerou a queda do Adão, de ser pessoas que somente estão preocupadas pelos seus interesses, pelas coisas da nossa própria vida, e nos tornar pessoas espirituais. Deus quer produzir, Deus quer gerar pessoas espirituais, pessoas que possam cooperar com Ele. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48, ele é um versículo muito interessante. Ele diz: como foi o primeiro homem, o terreno, está falando do Adão, tais são também os demais homens terrenos. Então, todo o que foi gerado em Adão, sendo um homem limitado, confinado pelas coisas terrenas, todos nós também chegamos a ser parte dessa linhagem com todas essas características negativas. Mas depois aqui diz: e como é o homem celestial, aquele homem que entrou na glória, tais também os celestiais. Então Deus, por meio desse homem celestial, por meio desse homem, Jesus, que entrou na glória, Ele quer nos tornar pessoas também celestiais, pessoas que vivem pela vontade do Pai, vivem pelos interesses do Senhor e tornam a cooperar com o Senhor. Então Deus está usando todas essas circunstâncias para hoje nós cooperarmos com Deus, para nos tornar pessoas que estão sintonizados, que entendem a vontade do Senhor. E 2 Coríntios capítulo 4 diz qual é o propósito de todas essas circunstâncias negativas que estamos tendo. Diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós temos um tesouro, que é Deus mesmo que está em nós, que Ele quer se manifestar, e Deus está usando todas essas circunstâncias para quebrar o vaso de barro, que é o nosso ser natural, é o nosso homem terreno, e possa se manifestar o homem celestial. Versículo 8 diz: em todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, toda essa circunstância negativa está passando, está acontecendo na esfera terrena, está acontecendo na esfera física, mas na esfera espiritual, em nosso interior, em nosso espírito, Deus está trabalhando um novo homem. Deus está trabalhando um homem espiritual, para que esse homem espiritual possa se manifestar em nós. Versículo 10 diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então esse tabernáculo mortal que nós temos agora, que está envelhecendo, que fica em doença, que é fraco, Deus um dia vai nos revestir com um tabernáculo de glória, um corpo glorificado, mas hoje, ainda estando nesse corpo físico, por meio de muitas circunstâncias, Deus nos quer dar experiência para nos tornar homens celestes, homens espirituais, homens que entram nessa esfera espiritual para cooperar com o Senhor, para entender o plano do Senhor em nossas vidas e possamos cooperar com o Senhor. Bom, irmão, que Deus possa abençoar a todos vocês, que nós possamos entender o processo no qual Deus está nos dando, em todo o nosso viver da igreja, com nossa família, neste tempo que estamos tendo. O Senhor possa nos encorajar com sua palavra e possamos continuar no seu propósito.
Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Jesus é o nosso Senhor.